Quando eu pego o gráfico de um ativo, por exemplo, o gráfico da Petrobras, é um ativo em que você consegue identificar no gráfico diário, você pode ver aqui em cima, gráfico diário do preço da ação, né? Gráfico diário. Então, aqui no gráfico diário, você consegue verificar que cada candle desses aqui, cada candle vermelho, ele forma estruturas, e essas estruturas é o pullback, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Ah, Guilherme, mas qual são... Tem candle aí que é candle de reversão, tem candle que é de impulsão, quais são os nomes desses candles? Aprende uma coisa, você não tem que aprender decorar nome de cada candle, até porque cada candle no gráfico das ações, no gráfico de qualquer ativo, no gráfico do mercado financeiro, ele tem mais de 2.000 ativos para você, aliás, são mais de 2.000 nomes para você estar decorando. Você precisa decorar tudo isso? Não. O que você tem que fazer é aprender como que forma a estrutura no gráfico. São essas estruturas aqui no mercado financeiro, através da análise gráfica, que você vai identificar que é uma tendência de alta ou tendência de baixa. Por exemplo, preço do ativo fazendo esse movimento aqui, tendência de alta nesse período aqui. Preço do ativo fazendo esse movimento descendente, tendência de baixa nesse período aqui. E agora, o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui. Que movimento é esse? De impulsão, retração e impulsão, ou seja, um movimento para uma tendência de alta. E principalmente quando o preço do ativo ele rompe resistências como essas aqui. No gráfico diário está dizendo que a impulsão desse ativo, a impulsão dessa operação aqui, é que ele vai romper, ele já rompeu esse topo, já rompeu esse topo, já rompeu esse topo. Então, o próximo movimento dele previsto é chegar até esse topo aqui. Quando ele bater nesse topo aqui, provavelmente ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai fazer um movimento ele vai passar para esse topo aqui, tirar a setinha daqui. Então, o preço do ativo ele vai romper, né? A previsão é que ele rompa. Logo depois ele vai fazer um outro movimento. Esse outro movimento é o rompimento, retração e impulsão novamente. Então, o preço do ativo, toda vez que ele romper uma resistência para uma tendência de alta no caso, ele precisa recuar e depois voltar a subir. Nenhum ativo no mercado financeiro, nenhuma ação no mercado financeiro não vai respeitar o pullback. Todo ativo, toda a tendência, ele, depois de um forte movimento de alta ou forte movimento de baixa, ele vai fazer pullbacks após o rompimento. Tá? Sempre, sempre. Ele pode até romper uma linha, subir direto, mas em algum momento ele vai tentar recuar para fazer um pullback. Nenhuma ação, nenhum ativo sobe direto sem esse pullback, tá? Lógico que no gráfico diário do preço da ação, você vai encontrar com muito mais facilidade essas ações. Agora, se você pega num gráfico semanal, por exemplo, pegar aqui o gráfico semanal dessa mesma ação, você vai ver que os movimentos, além de ser muito mais claros, são muito mais esticados. Por exemplo, preço do ativo aqui. E daqui é o gráfico semanal. Pode ver aqui em cima que é o gráfico semanal do preço da ação. Nesse movimento aqui, ó, de impulsão e retração, você vai ver que é um movimento muito mais esticado e muito mais claro. Com isso, o stop ele é um pouco mais alto, né? O stop ele se torna um pouco mais alto. Por isso que a melhor entrada é no gráfico diário. Gráfico semanal ele serve para você identificar a tendência do ativo com muito mais facilidade. E esse esticamento no gráfico semanal mostra para você que a tendência do ativo é mais clara e que você consegue ter uma rentabilidade muito grande, como por exemplo essa aqui que nós operamos no final do ano passado, tivemos quase 50% de ganho em uma operação, somente em uma operação. E como foi feito isso? Aproveitando o pullback, aproveitando esse movimento de força no gráfico dos ativos, tá? Isso daqui não é exclusivo somente dessa ação, isso aqui não é exclusivo somente desse ativo. O pullback ele acontece em todas as ações, em todos os ativos, principalmente os ativos, as ações que têm liquidez e principalmente os ativos, as ações que têm a volatilidade. E no swing trade é muito mais fácil você encontrar esses ativos com liquidez e esses ativos com volatilidade, tá bom? Então, no swing trade, o principal movimento para você trabalhar é o movimento de força no gráfico, que é esse movimento de pullback que acontece toda hora.